Muito boa noite, eu sou Camila Castro e o programa Brasil Nordeste está começando nesta quarta-feira de friozinho. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Aqui em Brasília esfriou, viu? Os termômetros marcaram 15 graus hoje de manhã cedinho. É o clima realmente já começando a mudar, né? Daqui a pouquinho o inverno já chega por aí, então realmente é época de mudança climática. E olha, gente, hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, Dia Internacional da Criança Africana. O dia chama atenção para a realidade de milhares de crianças africanas que todos os dias são vítimas de violência, exploração e abuso. E foi no dia 16 de junho de 1976 que foi registrado o massacre de Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul. E em memória das crianças africanas mortas e em prol das crianças africanas do presente e do futuro, que se instituiu então em 1991 o Dia Internacional da Criança Africana. De fato, a gente precisa cuidar das nossas crianças de todo mundo, não é mesmo? Vamos então aos nossos destaques de hoje. Municípios do Piauí receberão R$ 1,50 por cada registro de pessoa vacinada contra a Covid-19. Presidente do Consórcio Nordeste diz que manterá o contrato para a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V. E a ampliação da vacinação contra a Covid em Noronha aumenta a expectativa do setor de turismo da ilha para o segundo semestre. Estudantes de odontologia pedem vacinas contra a Covid. Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, Marco Antônio dos Santos. E hoje é quarta-feira, dia do quadro Fica Senhor Comigo, com o Padre Jorge Luiz. Então vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está só começando. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu já começo chamando a nossa assistente de mídias sociais, que começa falando de uma notícia que para mim é novidade, viu? Olha só, gente, municípios lá do Piauí receberão R$ 1,50 por cada registro de pessoa vacinada contra a Covid-19. Natânia, então explica mais sobre essa iniciativa para a gente. Boa noite para você. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí anunciou que os municípios piauienses vão receber um incentivo de R$ 1,50 por cada registro de pessoa vacinada contra a Covid-19 no estado. A ideia é tornar mais rápida a atualização de dados sobre o andamento da imunização no estado. De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, a medida foi aprovada após uma reunião da Comissão Intergestora Bipartite, realizada na última terça-feira 8, e é uma forma de reforçar o registro de informações. A diretora de Vigilância em Saúde, Cristiane Moura Fé, informou que o incentivo deve começar a ser disponibilizado a partir da data da publicação da resolução e vale para todos os registros feitos em até 30 dias após a publicação. Faremos esse corte para analisar a quantidade de registros feitos por cada município e podermos repassar corretamente o incentivo acordado. Será um apoio para os municípios atualizarem fielmente seus dados de vacina e, assim, possibilitar o governo do estado traçar novas estratégias, completou a diretora. E olha só, gente, essa história de lockdown tá prejudicando muita gente, né? Inclusive, já saíram algumas pesquisas de que lockdown não resolve muita coisa, mas infelizmente tem prefeito, tem governador insistindo nessa medida. Isso tá prejudicando. E olha, restaurantes cearenses pedem na justiça reparação de prejuízos por causa do lockdown a estados e prefeituras. Errado, eles não estão não, né? A Tânia Mello, conta pra gente. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a Braselce, ingressou com ação civil pública contra o Estado e contra 20 prefeituras cearenses, conforme confirmou o presidente da entidade, Tayene Rigueto. A ação pede a reparação de perdas desses estabelecimentos durante a suspensão das atividades. Outros 26 estados e o Distrito Federal também ingressaram com a mesma ação civil pública solicitando a compensação. Esse é um movimento da Abrazel Nacional,
Mas para ter o efeito da ação civil pública, estamos em todos os estados e cidades com afiliados à entidade de forma coordenada, explica Rigueto. A ideia das ações civis públicas é que a Justiça reconheça que o setor foi atingido de forma desproporcional e que precisa de reparação. A ação não tem um valor específico de pedido de reparação. Você já ouviu aquela frase que brasileiro dá um jeitinho para tudo? Infelizmente, né? Porque, olha, relatórios do TSE registram CPFs de pessoas mortas usados para vacinação contra a Covid-19. Isso aconteceu lá na Paraíba, mas eu já vi esse tipo de caso acontecer também em outros estados. Natânia, conta pra gente. 4 CPFs de pessoas já mortas foram usados na vacinação contra a Covid-19 na Paraíba, conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, 26 menores de idade e mais de 10 mil pessoas fora das faixas etárias determinadas pelo Plano Nacional de Imunização podem ter recebido a vacina. Entre outras irregularidades, mais de 17 mil pessoas aparecem em duplicidade. Conforme o documento, foram 63.097 casos de domicílio divergente de município de vacinação, 29.406 casos de intervalo incorreto entre doses e 2.779 ocorrências de segunda dose da vacina diferente da primeira. No total, foram 134.338 inconsistências encontradas. Os dados foram cruzados com informações com diversas bases de dados, como a do Sistema Nacional de Óbitos. As inconsistências devem ser investigadas pelo Ministério Público. Os dados dos primeiros casos ainda estão sendo investigados pelos promotores. Obrigada, Natânia Mello, pela sua participação. Agora eu vou chamar Rita Brandão, a nossa colega lá da Bahia, que começa falando sobre o Consórcio Nordeste. O presidente do Consórcio Nordeste, que é o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que manterá o contrato de compra de 37 milhões das doses da vacina Sputnik V. Rita Brandão, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O presidente do Consórcio do Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse nesta terça-feira, dia 15, que manterá o contrato para a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V. A informação foi passada depois da reunião online com o Fundo Soberano Russo, responsável pela negociação das vacinas. Diz o governador: nós tivemos um acerto para que seja mantido o contrato com 37 milhões de doses, em um primeiro momento com a entrega do equivalente a 1%. A Anvisa autorizou a entrega de apenas 1% das vacinas russas contra a Covid-19. A Sputnik V no Brasil para facilitar as medidas de controle e supervisão dos efeitos. O estado da Bahia vai poder aplicar 300 mil doses. Vamos à fala do governador do Piauí. Na agenda com o Fundo Soberano Russo, o consórcio dos governadores do Nordeste e da região da Amazônia, nós tivemos um acerto para que seja mantido o contrato com 37 milhões de doses, um contrato em que já na próxima semana apresentam o cronograma. Nesse cronograma nós vamos ter, como foi a aprovação da Anvisa, um primeiro momento com a entrega do equivalente a 1%, neste caso algo como 1,5 milhão de doses aqui para o consórcio, cerca de 4 milhões do contrato com o Ministério da Saúde, e com isso a gente garantir esse acompanhamento. O lado bom é todo o empenho por parte da Gamaleia, do Ministério da... Eu falei agora há pouco que lockdown acaba prejudicando os empresários, mas do outro lado da moeda tem as aglomerações. Isso já não dá para acontecer, não tem como aceitar, né, gente? E olha, lá em Salvador, a força-tarefa da SEDU interditou 24 estabelecimentos e dispersou 16 aglomerações. Rita. Entre a última sexta-feira e o domingo 13, a força-tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, visitou cerca de 4 mil locais em 97 bairros de Salvador durante o fim de semana. No total, foram interditados 20 bares, 2 depósitos de bebidas, um hotel e uma lanchonete. A pasta informa que a ação também dispensou 16 aglomerações, sendo um evento em uma chácara e os demais em ruas da cidade.
Apenas o bairro do Alto da Terezinha, no subúrbio ferroviário, teve 3 ocorrências. Outros casos ocorreram na mesma região, no Lobato e em Praia Grande. 4 equipamentos de som foram apreendidos nos bairros de Massaranduba, Praia Grande e Baixa de Quintas. No total, desde o dia 5 de abril, a Força-Tarefa da SEDUR realizou 101 vistorias com 365 interdições, 218 aglomerações dispensadas e 11 equipamentos apreendidos. Nenhum estabelecimento teve o alvará cancelado. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Tudo com fiscalização caminha melhor, né? A gente viu aí que graças às fiscalizações, esse grupo aí que estava fazendo aglomeração foi dispersado. Vamos agora chamar o nosso jornalista, o nosso colega Marcelo Jorge, lá de Pernambuco, porque a ampliação de vacinação contra a Covid em Noronha aumentou a expectativa do setor de turismo na ilha já para o segundo semestre. Notícia boa, né, Marcelo? É com você. Pois é, olá Camila Castro, olá Sandro de Moura, toda a equipe do Com Brasil Nordeste. Ainda infelizmente estamos vivendo no período de pandemia com diversas restrições em muitas áreas. Mas no turismo estamos começando a ver um aquecimento em alguns setores. Por exemplo, temos boas notícias vindas do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 em Fernando de Noronha, que pretende imunizar todos os adultos até setembro de 2021, animou o setor turístico da ilha. Donos de pousadas e empresários avaliaram que o movimento de visitantes deve crescer no segundo semestre deste ano devido à ampliação do número de pessoas imunizadas. Após a ilha receber 1.000 doses da vacina da AstraZeneca Fiocruz na sexta-feira, dia 11, a vacinação foi ampliada na segunda-feira, dia 14, para quem tem a partir de 18 anos. Até amanhã, quinta-feira, a campanha ocorre na quadra da Escola Arquipélago. Depois passa a ser realizada no posto de saúde da família. A presidente do Conselho de Turismo de Noronha, Contur, Dora Costa, afirmou que as condições sanitárias da ilha devem favorecer o crescimento do turismo. Dora Costa disse que, como o destino já era seguro, uma vez que o protocolo de entrada sempre exigiu o teste negativo de Covid-19, agora terão toda a comunidade vacinada, dando uma segurança muito grande ao visitante. E ela continua dizendo que Fernando de Noronha é o destino mais seguro do país. Entre os meses de março e setembro de 2020, o turismo em Fernando de Noronha foi suspenso devido à pandemia da Covid-19. A reabertura foi gradativa, começando pelos turistas já contaminados pelo novo coronavírus. Em outubro, aqueles que não tiveram a doença foram autorizados a visitar a ilha. Fernando de Noronha, Camila, tem mais de 100 pousadas que se organizam em 2 associações. Para os diretores das 2 instituições, a expectativa também é de melhora no movimento turístico. Portanto, está aí uma boa notícia para o aquecimento do turismo no país, mas especificamente em Pernambuco, na ilha de Fernando de Noronha, um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, com a conclusão aí da vacinação e com o tempo veremos aí os resultados, se Deus quiser, positivos, e queremos que as pessoas possam começar também a sair de casa para voltar a esse chamado novo normal, né? Um novo momento que a humanidade começa a vivenciar. De Pernambuco, para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Então é o turismo voltando a ganhar força depois de um tempo muito ruim para esse setor. E agora nós vamos falar de um pedido dos estudantes de odontologia, viu? Eles querem tomar a vacina contra a Covid-19. Mas só que para isso acontecer, eles precisam entrar no grupo de prioridades. E aqui em Brasília, até o momento, infelizmente, isso não aconteceu, diferente de outros estados brasileiros que já vacinaram os estudantes de odontologia, viu? E agora nós vamos falar sobre um pedido dos estudantes
de odontologia. Eles querem tomar a vacina contra a Covid-19. Mas, para que isso possa acontecer, eles precisam entrar no grupo de prioridades. Mas aqui no Distrito Federal, até o momento isso ainda não aconteceu, diferentemente de outros estados que já vacinaram os estudantes de odontologia. Então, sobre este assunto, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, o Marco Antônio dos Santos. Olha, esse bate-papo foi bem interessante e a gente vai conferir agora. Pois é, a vacinação é muito importante para esses estudantes que também estão na linha de frente. Então já vamos receber o nosso convidado de hoje, é o Marco Antônio dos Santos, presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua participação aqui, Marco. Camila, eu que agradeço. É uma oportunidade muito grande poder colaborar com essa categoria, esse estudante de odontologia, e esclarecer algumas informações aqui também. Pois é, são estudantes que estão na expectativa de receber a imunização, já que eles também estão ali na linha de frente, apesar de serem estudantes, Você me falou que cerca de 4 mil pessoas, 4 mil estudantes aguardam por essa imunização, que é importante, Por que é tão importante? Bom, o acadêmico, como o profissional já formado, durante o atendimento, realiza as mesmas atividades. Então, o risco de contaminação desses profissionais também existe, por vários fatores. Um deles, que é o principal, o paciente tem que ser atendido sem máscara. Não dá como o cirurgião dentista fazer o atendimento do paciente com máscara, que muitas vezes acontece em outras profissões, mesmo da área de saúde. Mas na odontologia isso é impossível. E a gente sabe que o cirurgião dentista, para atuar, existe uma proximidade muito grande da cavidade bucal. E como outro fator, como consequência da contaminação, é a produção de aerossóis, que acontece durante o atendimento. Apesar do profissional, ou do aluno, apesar do aluno saber da necessidade do uso de todo o EPI para se proteger, existe sempre um risco de contaminação. Porque ele sabe que ele deve usar todos os equipamentos, todos os cuidados, mas nós devemos ter um cuidado a mais com relação ao acadêmico. O profissional já formado, ele tem uma certa experiência. O acadêmico, ele está aprendendo a sua atividade. Pode existir aí até um pequeno risco, maior um pouquinho, de contaminar, porque a experiência dele ainda é muito pouca durante o atendimento. Então, esse cuidado de vacinação, de imunização desses profissionais é muito importante. E para que eles consigam se formar, Marco, eles precisam de fato estar ali aprendendo, estagiando e de fato tendo esse contato com vários pacientes, como o senhor falou agora. Isso. O estágio para eles é de extrema importância, Sim, o profissional de odontologia, aliás, a odontologia, ela é uma profissão teórica e bastante técnica. Então, a necessidade dessa parte prática, ela é fundamental. Eu quase que diria para você, não tem como o cirurgião dentista se graduar sem ter essa experiência durante o atendimento clínico que acontece nas faculdades ou até em estágios extramurais, onde o aluno fica observando as atividades que são desenvolvidas, mas está dentro do ambiente odontológico também, que pode ser contaminado também. Agora já foi enviado algum pedido ao GDF para que os estudantes também recebam essa imunização? Sim. Mesmo durante nosso trabalho lá da vacinação dos cirurgiões dentistas, paralelo a isso a gente já começou um trabalho de conscientização do GDF e do Comitê de Vacinação da importância de vacinar esses profissionais, esses acadêmicos de odontologia. Enviamos vários ofícios, acho que uma sequência até de 4 ou 5 ofícios já. No entanto, até hoje, infelizmente, a gente não teve nenhuma resposta sobre quando isso irá acontecer. O que a gente tem de informação é que o comitê já vacinou alguns acadêmicos das escolas públicas, das faculdades públicas do Distrito Federal, que a gente sabe que tem a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Enfermagem. Esses alunos dessas duas escolas que estão na área de estágio já foram vacinados.
E outros estados, né, Marco, também já vacinaram os seus estudantes de odontologia, e não dá muito para a gente entender por que não também vacinar aqui. A nossa preocupação é essa, porque a gente está sempre em contato com os outros presidentes dos outros conselhos, né, de outros estados, e essa vacinação dos acadêmicos, ela já está bem avançada, em alguns estados até mesmo já concluída. E realmente não dá para entender por que da não vacinação dos acadêmicos de odontologia aqui no Distrito Federal. E por que vacinar somente os alunos, né, da área de enfermagem e medicina que estão nas escolas públicas do Distrito Federal, né, nas faculdades públicas, e não os alunos das escolas privadas. Eles precisam também de ter a mesma proteção. A ação é a mesma que esses profissionais fazem. Bom, e o Conselho, então, entrou nessa briga aí, né, para que de fato isso possa vir a acontecer. Isso. Porque hoje é fundamental para esses estudantes, eles estão ali o tempo inteiro tendo contato. O que vocês esperam, então? Que venha uma resposta da Secretaria de Saúde? Eu espero que a Secretaria de Saúde, né, tenha plena consciência, né, dessa necessidade. Inclusive fizemos contatos, né, solicitamos ajudas a vários deputados distritais, inclusive deputado federal, que pudesse nos auxiliar nesse pleito da vacinação dos alunos de odontologia. Tenho certeza, né, que em breve a Secretaria de Saúde poderá entender dessa necessidade. Bom, Marco, vamos falar um pouquinho então sobre o Conselho Regional do DF. Como é que está? Como é que estão essas ações? Como é que ele funciona? Explica pra gente um pouquinho sobre o trabalho que vocês têm feito. Você entrou na presidência em 2018, não é isso? Nós entramos em 2018, essa gestão. Ela tem uma peculiaridade, né? São 3 anos, por haver um realinhamento de todas as eleições em todos os estados do país, né? Então nós vamos continuar até final do ano, né? E o trabalho que tem procurado desenvolver é aquele trabalho de educação dos nossos profissionais que estão inscritos de odontologia, resguardando aqui que não é só cirurgião dentista, mas nós temos também inscritos no Conselho o técnico em saúde bucal, o auxiliar de saúde bucal, o técnico em prótese dentária. Então, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é uma conscientização de como é a forma de atuação, tudo baseado nas resoluções do Conselho Federal de Odontologia. Então, nosso objetivo é mais orientar e educar esses profissionais. A forma punitiva ela vem quando já esgotamos todos os meios de orientação e o profissional insiste, às vezes, em manter fora do que é definido por lei. Os conselhos de fiscalização, na realidade, eles existem para proteger a sociedade, né? E nós sabemos, mas que alguns profissionais podem até descumprir alguns itens do Código de Ética Odontológica, mas muitas vezes é por desinformação, não às vezes que o profissional quer. Então, nosso trabalho hoje ele tem sido muito mais forte, muito mais acentuado na educação desses profissionais, orientando, informando. Tá? O Conselho está aberto aí, né? Sim. O profissional, o estudante que quiser aparecer. O Conselho está aberto de orientações, de como fazer uma propaganda, de como divulgar o teu trabalho, qual é a forma correta de divulgar o seu trabalho. A gente tem feito também um trabalho intenso nas escolas de graduação, né? Principalmente no início da graduação e depois no final do curso, orientando esses profissionais como se proceder, como se inscrever no conselho e qual é o nosso principal, eu diria até, livro de cabeceira do cirurgião dentista, que é o Código de Ética Odontológica. Ou seja, de fato é muito importante. Com certeza, sem o conselho ficaria muito mais difícil e trabalhos importantes como esses que você citou nem seriam desempenhados, não é mesmo? Marco, eu quero agradecer a sua participação aqui e o que a gente deseja é que essa vacina chegue logo para esses estudantes, viu? Gente, eu tenho certeza que o GDF vai tomar consciência dessa necessidade de vacinação dos acadêmicos de odontologia. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, deixar a todos, né, que sigam o Conselho nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn,
a gente tem uma oferta imensa de informações sobre o Conselho, sobre as atividades que vem sendo desenvolvidas, o que você pode encontrar dentro das necessidades, das suas necessidades. Uma coisa muito importante, você acadêmico recém-formado, você profissional de odontologia, você TSB, você o ASB, o técnico prótese dentária, venha participar com a gente do Conselho. É muito importante a gente criar uma cultura organizacional que seja fruto para nós mesmos. Ou seja, realmente ajuda muito, né? É. É isso, Marco. Obrigada, viu? Quero agradecer ao presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui do Distrito Federal, o Marco Antônio dos Santos, pela participação aqui em nosso programa. E claro, a gente fica na torcida para que os estudantes da área consigam ser vacinados o quanto antes, já que isso é muito importante, até porque eles também estão ali na linha de frente trabalhando. Vamos agora para o nosso momento de fé, gente. Relaxar um pouquinho, voltar os nossos corações para Deus, porque hoje é quarta-feira, dia do quadro Fica Senhor Comigo, com o padre Jorge Luiz, que é super bem-vindo aqui, né, toda semana. A gente queria, era mais, né, padre? Mas o senhor está junto com a gente uma vez por semana, e como nos ajuda esse momento, né? Então é com o senhor, ótima noite, seja bem-vindo. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo, fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa saudação a Camila, Sandro de Moura, toda a equipe do programa Com Brasil Nordeste e todos que agora nos acompanham. Para o nosso quadro Fica Senhor Comigo, trago hoje as palavras do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Meus irmãos e irmãs, em um versículo, nosso Senhor Jesus Cristo cita 4 vezes o verbo permanecer, que significa constância, continuidade. Neste mundo tão dinâmico, de tanta mudança, o Senhor nos convida a permanecer nele, a estar com ele. O coração que ama não enxerga e não encontra rotina. O coração que ama encontra a necessidade, o desejo de amar e de fazer o que tem que ser feito. Coloque o amor, meu irmão, minha irmã, em tudo que você fizer e você verá a alegria que se estabelecerá em seu coração, a paz que você encontrará. Quando a gente põe o amor em tudo, a gente vê tudo ser renovado. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Fiquem na paz de Deus. Obrigada, padre Jorge Luiz. Até a próxima quarta-feira, o nosso encontro marcado aqui no programa Brasil Nordeste. E olha, tem cidade fazendo aniversário hoje. Confira. Barra, na Bahia, Lagoa Grande, Pernambuco e Bariri, em São Paulo. Parabéns para todas as cidades aniversariantes. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia. Muito obrigada. Um ótimo descanso para você. Amanhã tem mais programa Brasil Nordeste aqui na tela da TV Com Brasil e também no nosso canal no YouTube. Brasil Nordeste Oficial. Bom descanso. Tchau, tchau.